Não é segredo pra ninguém que nem sempre o melhor time vence. Graças a isso, surgem as zebras do time que não jogou bem e acaba levando a vitória pra casa. Em 2023, a maioria dos estaduais premiaram os times que apresentaram o melhor futebol, mas em Minas Gerais a história foi diferente. Gaúcho. Com Soares e companhia, Grêmio leva o 6º título seguido. No sul do país, o Grêmio mandou no campeonato do início ao fim. Um clube que chegou com desconfianças e um elenco reformulado depois do acesso à elite do futebol brasileiro, o tricolor parecia ser a segunda força antes do início do estadual, atrás apenas de um Internacional que terminou o Brasileirão na segunda posição, dando sequência ao trabalho de Mano Menezes. Mas com a chegada do multicampeão uruguaio Luizito Soares, o Grêmio mudou de patamar e o elenco passou a ser considerado da mesma prateleira do maior rival. E o que se viu foi um grande campeonato do Imortal. O Grêmio acabou a primeira fase na liderança, com 9 vitórias e 2 empates em 11 jogos, com 7 pontos à frente do segundo colocado Internacional, além de vencer o Colorado no Grenal na Arena. No mata-mata, uma dificuldade maior, uma derrota para o Ipiranga na primeira partida da semifinal. Apesar do revés por 2-1, o Grêmio abriu o placar e teve a chance de fazer o segundo, mas Luizito Soares desperdiçou a cobrança de pênalti. Na volta, mais preocupação. O time de Erechim chegou a fazer 1-0. O tricolor manteve a calma e, aplicando seu bom futebol, virou o jogo para 2-1. Placares iguais, disputa de pênaltis. O goleiro Adriel brilhou, defendeu 2 cobranças e classificou o Imortal para a final. No início do ano, todos esperavam o Grenal para decidir o título gaúcho. Mas a surpresa do campeonato, Caxias, eliminou o Colorado e foi às finais. Na ida, em Caxias, 1-1, decisão na Arena do Grêmio. Em casa, o tricolor confirmou o favoritismo, venceu por 1-0 com gol de pênalti do uruguaio Soares e conquistou seu 42º título estadual, o 6º de forma consecutiva. Luizito Soares terminou o campeonato como vice-artilheiro, com 7 gols, atrás apenas do atacante Pedro Henrique do Internacional, com 8. O mais bizarro é que na reta final, o artilheiro colorado foi colocado no banco de reservas pelo treinador Mano Menezes, inclusive no jogo da eliminação para o Caxias em pleno Beira-Rio. Paulista. Palmeiras bicampeão contra a surpresa do campeonato. No Campeonato Paulista, o Palmeiras chegou como grande favorito. O belo time de Abel Ferreira, atual campeão brasileiro e que está empilhando taças nos últimos anos. Na primeira fase, uma belíssima campanha. 12 jogos, 8 vitórias e 4 empates. O melhor clube da fase de grupos. No mata-mata, vitória por 1-0 contra o bom time do São Bernardo, que havia vencido Corinthians e São Paulo, além de empatar com o Santos. Entretanto, a grata surpresa da primeira fase não conseguiu parar o Alviverde comandado por Abel Ferreira. Vitória palmeirense por 1-0 e classificação para as semifinais. Na semi, o enfrentamento contra o Ituano, que eliminou o Corinthians nas quartas. Um bom jogo, dominado pelo Palmeiras, mais uma vitória por 1-0 e passaporte carimbado para a disputa do título. Na final, um confronto que ninguém apostaria no início do campeonato, Palmeiras e Água Santa. O time de Diadema foi a grande zebra do campeonato, eliminando São Paulo nas quartas de final em pleno Morumbi e RB Bragantino na semifinal na Vila Belmiro. No jogo de ida, em Barueri, ainda mais surpresa, vitória do Água Santa por 2-1, com 2 gols do atacante Bruno Mezenga, que acabou na vice-artilharia do campeonato com 7 gols. Mas entra em ação a velha máxima, em casa a gente resolve. No jogo de volta, Allianz Parque lotado e um Palmeiras cheio de vontade. O Porco mostrou sua força, confirmou o favoritismo no confronto da final e em todo o campeonato, e venceu por um sonoro 4-0, levando para casa o seu 25º troféu de Campeonato Paulista, o bicampeonato consecutivo. Carioca. Faça o L imediatamente, o título é do Flu. No Rio de Janeiro, o Flamengo começou o ano como favorito a ser campeão estadual. Atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o time que seria comandado por Vitor Pereira era, ao lado do Palmeiras, um dos grandes clubes para o ano de 2023. Entretanto, o Flamengo tinha uma pedra no sapato que poderia dar muito trabalho: Fluminense Futebol Clube. Diferente do que se esperava, o ano do time rubro-negro começou terrível. Logo em janeiro, a derrota na Supercopa do Brasil diante do Palmeiras por 4-3, o primeiro vice do ano. Em fevereiro, mais frustrações. Eliminação na semifinal do Mundial após perder para o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 3-2. Ainda em fevereiro, o terceiro revés do ano. Derrota para o Independiente Del Valle, do Equador, nos pênaltis, e o vice da Recopa Sul-Americana. Apesar de tudo, o início do estadual não foi ruim. Faltando 2 rodadas para acabar a primeira fase, o Flamengo estava invicto e só precisava de mais uma vitória para ser campeão da Taça Guanabara, um campeonato secundário dentro do Campeonato Carioca. Mesmo assim, deu tudo errado.
derrota para o Vasco por 1-0 na penúltima rodada, e na última rodada, dependendo apenas de um empate, o clube perdeu para o Fluminense de virada por 2-1 e viu o tricolor levantar a Taça Guanabara. Nas semifinais do estadual, confronto diante do Vasco da Gama, um time reformulado vindo da Série B, que havia vencido o Fla na primeira fase. Entretanto, o rubro-negro venceu os 2 jogos, 3-2 na ida e 3-1 na volta, e vaga garantida na final. Do outro lado, um Fluminense embalado pelo título da primeira fase e vindo de uma vitória por 7-0 contra o Volta Redonda, surpresa do campeonato que contava com o atacante Lelê, artilheiro do campeonato até o momento. Na primeira partida da final, uma grande atuação do Flamengo, com grande partida do lateral Ayrton Lucas, gol e assistência, e vitória por 2-0. Na volta, o Flamengo foi completamente irreconhecível, enquanto o Fluminense mostrou mais uma vez o seu bom futebol. Venceu por 4-1 e conquistou seu 33º título estadual, o bicampeonato seguido em cima do Flamengo. Muito da belíssima campanha do Flu se deve ao incrível início de ano do argentino Germán Cano, que chegou à marca de 16 gols em 13 jogos. O artilheiro tricolor anotou 2 gols no último jogo, que garantiu ao técnico Fernando Diniz seu primeiro título de maior expressão. Mineiro. O melhor elenco se sobressaiu ao melhor time. Em Minas Gerais, o Galo era o grande favorito. O atual tricampeão consecutivo, com o melhor elenco, contando com a chegada do treinador Eduardo Cudê. O que se viu na primeira fase foi a confirmação de tudo isso. O Atlético foi o time de melhor campanha, com 6 vitórias e 2 empates em 8 jogos. Entretanto, os 2 empates foram nos clássicos, contra América e Cruzeiro. Enquanto isso, o América acabou com apenas 2 pontos a menos, além de ter vencido o Cruzeiro no confronto em Brasília. Nas semifinais, o Coelho teve vida mais tranquila. Venceu a Raposa nos 2 jogos, 2-0 na ida e 2-1 na volta. Já o Galo enfrentou muita dificuldade contra o Atlético de São João del Rei, campeão do interior. No jogo de ida, vitória do Esquadrão de Aço por 1-0, além de Hulk desperdiçar uma cobrança de pênalti. Na volta, mais um jogo apagado do Atlético, mas brilha a estrela do craque. 1-0 com gol de Hulk e vaga garantida na final do estadual. Na final, clássico das multidões. As finais que todos esperavam no início do campeonato. Na primeira partida, com o mando de campo do América, o Galo entrou simplesmente avassalador. Logo com 20 minutos abriu 2-0, com gols das surpresas escaladas por Cudê, Pavon e Johan. Parecia estar tudo encerrado. Entretanto, o argentino Martín Benítez entrou em ação, fez 2 gols e empatou a partida. Logo após o empate, Hulk teve a chance de fazer o 3-2, mas desperdiçou mais uma cobrança de pênalti, a segunda seguida. Mas quem tem craque nunca fica a pé, e no último lance do jogo, o super-herói alvinegro entrou em ação e garantiu a vitória atleticana por 3-2, aumentando a vantagem do Galo. Entre os 2 jogos da final, pausa no estadual para os compromissos internacionais. Na estreia pela Sul-Americana, o América conseguiu uma das maiores vitórias da história, 4-0 diante do gigante Peñarol do Uruguai. No dia seguinte, o Galo foi mal e perdeu para o Libertad do Paraguai em pleno Mineirão pela Copa Libertadores. Além do revés em campo, o técnico Eduardo Cudê fez duras críticas à diretoria e até mesmo à torcida durante sua entrevista coletiva, que ainda reverberam uma possível saída do comando técnico do Galo. Com isso, o Atlético chegava para a final em crise, enquanto o Coelho chegava embalado após golear um pentacampeão da América. No jogo de volta, mais uma vitória do Galo. Hulk, o craque do time, resolveu mais uma vez. Vitória por 2-0, com 2 gols do camisa 7, que acabou como artilheiro do campeonato, com 11 gols em 11 jogos. E o Galo garantiu seu 48º estadual, sendo campeão mineiro pelo 4º ano consecutivo. Onde entra o alerta? Apesar de ter sido campeão e ter jogado melhor nas finais, o Galo não foi o melhor time do campeonato. O América se mostrou coletivamente melhor que o Atlético e seria completamente compreensível caso o título ficasse com o time alviverde. O trabalho do técnico Wagner Mancini, que vem de temporadas anteriores, se mantém cada vez mais sólido. Em contrapartida, o Galo está devendo boas atuações no início do ano. A matéria, na verdade, não é uma crítica ao merecido título do Galo, que foi o melhor time da primeira fase, campeão com seus méritos e ano a ano confirmando sua hegemonia como o maior campeão mineiro. Mas o Atlético ainda não jogou todo o futebol que pode render em 2023 e até agora não apresentou uma partida 100% convincente para seus torcedores. Essa análise não quer dizer que o Galo larga atrás dos outros clubes, pois os estaduais não servem de parâmetro para os grandes campeonatos. Tudo isso serve para acender a luz amarela, como sinal de alerta, pois o Atlético já começou a fase de grupos da Copa Libertadores com derrota e a estreia na Copa do Brasil está próxima. O Galo tem muito potencial e um treinador excelente, mas é preciso arrumar a casa, amenizar os problemas internos depois da coletiva de Tchatcho Kudê e fazer o elenco render tudo o que pode, para enfim poder brigar pelos grandes títulos em 2023. Luan Lima, da Primaz de Minas para a Rádio Mariana FM.